Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lúdico, o lugar mais divertido para você aprender de mercado financeiro e finanças aqui no YouTube. E hoje eu gosto, hoje é aqueles temas que eu gosto. Saiu uma notícia essa semana na Infomoney falando do aumento dos preços dos imóveis versus a inflação. Então, para vocês aí que gostam de imóvel, acho que comprar imóvel é a melhor coisa do mundo. E que mercado financeiro é aposta, cassino, não serve para nada, esse vídeo é para vocês. Você já deve ter ouvido aí alguém, eu tenho certeza, algum vizinho, familiar, gente do trabalho, ou você foi num evento mês retrasado e começou a conversar com as pessoas e viu uma pessoa um pouco mais velha ali, talvez nos seus 60 anos, falando que mercado financeiro não serve para nada, que legal é imóvel, e você como consultor, você veio analista CNPI e ficou tentando convencer a pessoa de que ela está errada. Talvez isso seja comigo. Mas certamente vocês têm alguém aí no círculo de vocês, na família de vocês, que acredita que tem imóvel. Nossa, você não tem imóvel, meu Deus do céu. Então a notícia da Infomoney está passando na tela para vocês e a gente está vendo uma informação de que a pesquisa FIPZAP, né, a mais recente, está disponível. Para quem não sabe, FIP é um instituto de pesquisa e está focada, a FIPZAP é focado em imóveis e a gente vai ver o aumento real do preço dos imóveis residenciais nessas maiores cidades do país. E aí a brincadeira do vídeo é a gente abrir os olhos, ou abrir um caminho, ou tirar as cortinas, ou jogar luz no negócio aí para vocês e trazer sugestões diferentes, né, para aquela pessoa que está muito focada em só comprar imóvel, comprar imóvel, comprar imóvel. Você pode usar para a sua vida, você pode ser alguém que pensa assim, deixa aqui nos comentários, fala com a gente. Ou você pode ter alguém na sua vida que te enche o saco com isso. Pode ser um namorado, uma namorada, avô, avó, tio, pai, papagaio, periquito, cachorro. Então esse vídeo serve para eles também. Olha lá, preços de imóveis aceleram em março, mas ainda abaixo da inflação. Preços ainda sobem, mas questões macroeconômicas como juros altos impactam as vendas. Vamos só fazer um parênteses aqui, você que acompanha o canal, você já sabe disso, mas juro alto faz o financiamento ficar alto e aí, claro que as vendas diminuem, né? Os preços dos imóveis residenciais voltaram a acelerar em março, mas continuam longe de acompanhar a inflação de 2026. O índice FIPZAP registrou alta de 0,48 no mês, encerrando o primeiro trimestre com um acumulado de 1,01. Mas a valorização ainda ficou abaixo da inflação consumidor no período, estimada em 1,48%. Então, olha lá, matéria da Infomoney dizendo o seguinte: você que acha que comprar imóvel valoriza para o resto da vida e seu patrimônio está lá imobilizado, mas está sempre valorizando, você pode estar perdendo dinheiro sim. Então, existe um movimento de alta no preço dos imóveis pelo país inteiro. Vamos ver essa matéria de novo. O movimento de alta foi disseminado com os preços subindo em todas as 56 cidades monitoradas, incluindo as 22 capitais. Fortaleza registrou maior alta, e lá embaixo, entre as capitais que também registraram alta, mas em ritmo mais moderado, São Paulo 0,42 e Rio de Janeiro 0,33. Vamos dar uma olhadinha no PDF aqui da pesquisa. Esse slide vai estar nos falando o seguinte: variação do índice FIPZAP nas capitais. Comparativo das variações do preço de venda residencial entre capitais para diferentes recortes temporais. Variação no último mês, março de 2026. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, queda real, abaixo da inflação. Variação acumulada em 2026 inteiro. Queda para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Cuiabá, Recife. Mas a variação acumulada nos últimos 12 meses mostra que quase no país inteiro a gente teve uma alta acima da inflação. Olha lá que interessante. Quer dizer, então, que tudo que eu estava falando para vocês não era verdade, acabou. Pode cancelar aí, pode parar o vídeo. Não, não é bem assim, né, gente? Vamos tentar aprofundar, dar um duplo clique nessa análise aqui. A gente percebe, pelo menos pela matéria, que os imóveis menores puxam a valorização. O desempenho segue desigual entre os tipos de imóveis, de acordo com o levantamento da FIPZAP. Mas, de forma geral, unidades menores continuam mais valorizadas.
Apartamentos com dormitório tiveram alta de 0,65%. Já os de 4 dormitórios ou mais, 0,2%. Então a diferença indica uma demanda ainda mais concentrada em imóveis mais compactos, geralmente associados a menor ticket e maior liquidez. A gente pode ver então que parece que o mercado está se adaptando a essa nova realidade. Imóveis mais caros, mais difícil você conseguir construir porque é caro e de vender porque é caro. É o imóvel grandão, maior, falta espaço também. Então você vai focando em cidades mais afastadas, em bairros mais afastados, tipo Tatuapé, que está um super bairro, mas uns anos atrás era muito longe. É, e você vai focando em imóveis menores, para outro tipo de perfil, para outro tipo de público também. A gente vê que as capitais mais ao norte e nordeste estão tendo uma valorização maior do que as do sul e sudeste. A gente vê Belo Horizonte caindo 0,41, Curitiba caindo 0,88, Rio de Janeiro que subiu, mas subiu 0,64 e São Paulo que subiu 0,83. Então, também abaixo da inflação, né, gente? Então, por que será que a região talvez mais, podemos falar, mais rica do país, está tendo uma valorização menor ou até abaixo da inflação nos últimos meses? Acho muito que é pela questão realmente do preço médio do imóvel. Vamos voltar para a tabela aqui da FIPZAP e vamos ver o preço médio juntos. Olha o preço médio aqui de São Paulo, tá? R$ 11.995 o metro quadrado. Belo Horizonte, 10.622. Brasília, 10.000. Se a gente for para Recife, 8.568. Salvador, 8.284. Florianópolis, 13.106. Curitiba, 11.621. Então parece que o preço médio dos imóveis está afetando, né? Está um pouco mais barato, talvez seja mais fácil você comprar, e também aquela questão de ser um imóvel menor. Então parece que o mercado imobiliário brasileiro está sofrendo uma mudança, que óbvio tem a ver com o que a gente falou também, além, né, de tudo que o país está vivendo, a taxa de juro que influencia muito no preço da construtora e no preço do comprador. Mas o que isso quer dizer para você? Quer dizer então que imóvel sempre valoriza e é a melhor opção do mundo e compra imóveis e o mercado financeiro é uma draga? Acho que não, né, gente? A gente está vendo aqui nessa pesquisa que a média aí, né, subiu nesse trimestre 1,01% a média da tabela FIP. Bom, o CDI deu 3,52%. Então o CDI parece ser um investimento melhor do que o imóvel. Não necessariamente, né? A gente está pegando médias aqui, tem coisas que podem sair dessa avaliação. Mas será então que mercado financeiro é tão pior que imóvel? Será que não vale a pena você investir no mercado financeiro ao invés de comprar um imóvel? Imóvel você vai ter inquilino, condomínio, IPTU, dor de cabeça, vai ter que fazer o controle, vai ter que anunciar esse imóvel. Se você colocar dinheiro no CDI, a gente vai ver que pode te render 14, 15% ao ano. O imóvel não valoriza 15% ao ano, a gente acabou de ver isso aqui. Aí a gente pode pensar que você vai receber aluguel, aí você pode colocar esse aluguel no preço do imóvel. Bom, é interessante, mas se o valor que você pegou, a gente já tem vídeo disso aqui, inclusive vai lá ver, não vou encher o saco de vocês com tudo isso de novo. Se você pegar o valor do imóvel e colocar na bolsa ou investimentos, mesmo você pensando que você coloca esse imóvel para alugar, muitas vezes vai valer mais a pena você investir e não fazer o desembolso de ter esse imóvel. Mas a verdade, gente, é que vai depender do seu gosto, vai depender do que você quer. Tem a segurança, tem realmente assim, se você conseguir um baita imóvel numa boa localização, imóvel é localização, localização e localização. Então vale a pena lembrar disso, vale a pena não, você precisa lembrar disso na hora de fazer essa conta. Eu gosto muito de fundo imobiliário, a gente já falou de alguns fundos imobiliários aqui no canal, vai lá olhar, mas eu acho que você tem mais retorno colocando no fundo imobiliário. A mesma grana, você recebe ali 1% ao mês. Imóvel, hoje em dia em São Paulo, você não recebe mais que 0,5% ao mês, e para receber 0,5% ao mês tem que estar muito bem precificado, tem que ser um bom imóvel. Então, na verdade, quando você encontrar esse familiar, vizinho, tio é familiar, né? Amigo, colega de trabalho, motorista de Uber, de táxi, de aplicativo,
você tem que entender o seguinte: vai depender do que você quer, vai depender do momento que o país está, que você está. Mas hoje a renda fixa está dando um pau no que é imóvel. Hoje, imóveis, como a gente está vendo, dependendo da localização, perdão, está perdendo para a inflação. Então você precisa se atentar a isso, tá, gente? Só um vídeo rápido aqui, eu achei essa matéria muito legal, trazer um pouco de conscientização para vocês, por uma situação que eu passei, como falei no começo do vídeo. Fui num evento e o cara massacrou a gente aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, se inscreve, traz tema aqui pra gente e até o próximo vídeo.